A didática das provações. Nona justificativa para que tenhamos experiências de provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer lembrar que é Ele e não o homem quem governa, inclusive na provisão e organização do futuro de pessoas e das nações. A arrogância do Egito só pode ser comparada ao orgulho obsessivo de Babilônia, na pessoa do seu maior soberano, o rei Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel 4:30. Uma das razões que levaram Lúcifer a se rebelar contra Deus foi o seu interesse subversivo de assumir o lugar do Senhor e, consequentemente, o comando do universo e a implantação do seu próprio sistema de governo, baseado na anarquia em seu mais alto nível. Ele afirmou categoricamente: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Isaías 14:13. Esse sentimento insano de obter mais e mais poder, através do engano e da mentira, bem como da corrupção, foi transmitido para o ser humano, quando do ingresso do pecado neste mundo. Satanás utiliza-se de muitas pessoas que, consciente ou inconscientemente, impõem no mundo a sua maneira de governar. Ou seja, em muitas nações, os ocupantes do cargo máximo valem-se de artifícios inexcusáveis para ampliar seu domínio ou simplesmente enfraquecer os países vizinhos, para que sua própria proeminência não seja por eles ofuscada ou ameaçada. No caso de Babilônia não foi diferente. O rei Nabucodonosor, um dos maiores líderes políticos e militares de todos os tempos, levara o reino a um nível elevadíssimo de poder e glória, e tal era a sua força no mundo daquele tempo que foi chamado pelo profeta Jeremias de o martelo de toda a terra. Jeremias 50:23. Certamente que esse elevado status geopolítico subiu ao coração do povo babilônio, bem como ao coração do seu rei e dos demais líderes governamentais, tornando as pessoas orgulhosas e prepotentes, e pessoas que acreditavam cegamente num futuro esplendoroso e perene, livre de qualquer ameaça. O maior problema com esse tipo de comportamento é que as pessoas que o praticam não reconhecem um governo superior ao delas, e ainda mais quando esse governo é baseado na verdade, no amor e na justiça. Ou seja, para esse tipo de pessoas e governantes, Deus não é bem-vindo, já que seu governo está baseado nesse tripé de bondade, santidade e justiça. Ora, se alguém ou algum reino não é governado por Deus, o é pelo próprio adversário dele, Satanás. Mas aquilo que o inimigo do bem quer fazer pela força, opressão e pelo engano, Deus deseja fazer pelo amor, pela misericórdia e pela justiça. Foi assim no tempo em que Jesus aqui viveu, e a situação era tão voltada para esse tipo de atitude arrogante e orgulhosa que ele mesmo teve que afirmar em determinado momento: o meu reino não é desse mundo. João 18:36. Tanto romanos quanto judeus tinham em suas respectivas nações um Deus a ser adorado e reverenciado, acreditando que a nacionalidade era o grande pilar para sua própria glória e perenidade de sua existência. Eram povos extremamente arrogantes e cheios de si, dispostos a tudo o que fosse necessário para manter esse orgulho nacional no mais elevado nível, inclusive dispostos a tirar a vida de uma pessoa inocente em nome dessa intenção egoísta. Afirmou Caifás,
ao referir-se à suposta necessidade de condenar Jesus à morte. É mais conveniente que morra um homem e que não pereça toda a nação. João 11,50. Nabucodonosor foi alertado por Deus, por meio de um sonho espetacular, de que seu reino teria um fim e, o que é pior, seria suplantado por um reino inferior ao seu. Isto, com certeza, foi um choque para o monarca e para o povo. E logo o imperador teve uma ideia para desafiar aquela indesejada notícia divina. Construiu uma imensa estátua de ouro com sua própria imagem e ordenou, por meio de decreto, que todos a adorassem. Ou seja, Nabucodonosor fez-se Deus e exigiu que fosse reverenciado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, repetindo de forma idêntica a atitude manifestada por Lúcifer no céu. Depois de ser envergonhado em público pelo extraordinário testemunho de Ananias, Misael e Azarias, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus como soberano insuperável, mas sua atitude de suposta humilhação perante o Senhor não durou muito tempo. O orgulhoso monarca voltou a considerar-se o maior de todos os governantes e, em certo dia, contemplando as maravilhas temporais de Babilônia, a ela se referiu como sendo o troféu da sua própria glória e majestade, expressando a fatídica e condenadora frase: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Daniel 4:30. Eu edifiquei, força do meu poder, minha magnificência. Essas são, com certeza, afirmações muito arrogantes e desafiadoras. Uma atitude mais sóbria e humilde, reconhecendo a Deus como o provedor das nossas grandezas, seria: "Não é esta a grande Babilônia que o Senhor edificou com a força do seu poder e para a glória da sua magnificência?" Precisamos reconhecer mais a Deus como o Senhor e governante da nossa vida, e a Ele somente atribuir a glória e a honra que lhe são devidas.